na classe da escola dominical. Eu sou professor lá na sede, né? Aí falou assim, pastor, aquilo que a Bíblia não diz, a igreja não pode fazer. Eu falei, depende. Depende. Tem muita coisa que a Bíblia não diz, a gente faz. Né? Ele falou, o quê, por exemplo? Eu falei, escola dominical. Onde é que tem escola dominical na Bíblia? E você está na escola dominical. E eu estou na escola. E nós defendemos a escola. Né? Mas cadê a escola dominical na Bíblia? Escola dominical, onde é que está? Não tem. Então, é uma coisa que não tem na Bíblia, mas a igreja, né, pratica já há vários anos. E assim muitas outras coisas. Né? Por exemplo, um outro exemplo aqui, a questão da ceia do Senhor, né? Por exemplo. Quem foi que disse que para tomar ceia tem que batizar nas águas? Onde é que está isso na Bíblia? Entendeu? Quem foi que determinou isso aí? Do ponto de vista bíblico, né? Onde é que está essa regra? Foi Paulo que disse isso? Não foi? João? Pedro? Quem dos apóstolos? No Antigo Testamento não tem já. No Antigo Testamento não existe batismo. Só no Novo. Né? E aí? Não está na Bíblia. Olha, os pastores costumam fazer isso, né? Olha, irmão, você que é batizado, tal, fique de pé. E quem não é, fique sentado para ser. Quem foi que disse isso? Quem foi que determinou isso aí? De que participar da ceia é só quem é batizado. Não tem isso. Então, aí, qual é a saída que a gente tem para esse negócio aí? Aí você tem que ver os documentos da igreja. Aqui, ó, esse livro aqui, por exemplo. Né? Os documentos da igreja. Ao longo dos séculos, né, de cristianismo, qual foi se existe nos documentos antigos da igreja alguma coisa a esse respeito. Porque se existir, aí você já tem uma base. Entendeu? Algum pai da igreja, por exemplo, ensinou sobre isso. Sei lá, Lutero falou sobre isso, Inácio, Eusébio, Agostinho, esses caras. Né? Porque você já tem uma base. Agora, se você pesquisar nos documentos antigos da igreja e não encontrar, não tem nem na Bíblia e nem na literatura antiga, aí não tem sustentação, entendeu? Então é o caso disso aí, por exemplo. Né? Então a gente aprende que a ceia é algo que pode ser dado às pessoas que são membros do corpo de Cristo. Entendeu? Ou seja, membro da igreja do Senhor Jesus. Porque a ceia é uma questão de consciência. Não é o fato da pessoa batizar nas águas que ele está apto para participar da ceia. Como é que você sabe que uma pessoa que está na sua igreja está apto para tomar a ceia? Você entrou na mente dela? No coração? Você conhece o coração? Aí tu acha que só porque ele batizou nas águas está preparado. Às vezes uma pessoa que não é novo convertido está muito mais preparado do ponto de vista moral, psíquico, com a sua vida com Deus, do que um crente que tem 2.500 anos de fé. Coisa de teólogo, né? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui no IBA essa noite. Obrigado pela chuva. Obrigado pela vida dos alunos que aqui estão, dos alunos que estão conosco na plataforma. Pai, dá-nos mais uma noite, né, de ministração, de aprendizado da Tua Palavra. Fica conosco, nós te pedimos nesse momento, te agradecemos. Nos ajude nessa tarefa de hoje, na matéria que iremos trabalhar. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pessoal, hoje, deixa eu passar os gols para você aí, meu filho. Você pega aqui. Hoje nós vamos trabalhar, pessoal, aqui com vocês, conforme vocês podem ver aí no esboço, algumas divisões da teologia geral dentro da matéria de prolegômenos. Né? A gente até já falou algumas matérias atrás, aí, algumas aulas atrás, aliás, sobre algumas divisões da teologia. Né? Mas hoje eu queria trabalhar com vocês um pouco mais específico sobre essas divisões aqui e terminando falando sobre alguns perigos que devemos evitar no estudo da teologia. A gente está falando aqui de algumas... Inclusive, a gente já começou aqui no bate-papo aqui, mais ou menos, dentro disso daí, né?
alguns perigos que a gente tem que evitar na teologia. Porque se não evitar, a gente cai, né, em alguns erros e às vezes até heresia, né? Às vezes até heresia. E com isso eu queria ler com vocês aqui, no Isaías, se vocês puderem abrir aí a Bíblia, capítulo 55, do livro do profeta Isaías. 55, a partir do verso 8. Eu estou aqui nas minhas mãos, que hoje aqui, ó, uma raridade. Está vendo aqui essa Bíblia? Essa Bíblia eu ganhei ela no dia 20 de novembro de 1977. Foi a primeira Bíblia minha. Está vendo aqui? Está estragadinha, né? Ela já descolou tudo. É a minha primeira Bíblia. Então, para mim, é uma raridade isso aqui. Eu ganhei essa Bíblia que eu tinha um pouco mais de 4 anos de idade. Está comigo até hoje. Não sei se vocês têm alguma Bíblia assim antiga em casa. Se tem, guarda, viu? Que é bom, né? É bom. Bom, eu vou ler nela aqui, Isaías 55, a partir do verso 8, é um texto que vocês já conhecem, é bem conhecido de todos nós, mas diz o seguinte, Deus falando, né, por intermédio de Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55, pessoal, vocês aí na plataforma, a partir do verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Verso 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sem que primeiro regue a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei ou enviei. Amém, pessoal? Muito bem. Bom, o texto aqui vai falar, esse texto é bem conhecido de todos nós, mas esse texto aqui ele vai trabalhar a soberania de Deus, né? Quer dizer, o fato de Deus ter o controle absoluto de todas as coisas. Isso aí é uma questão fundamental da teologia, né? Deus detém, né, o controle absoluto de todas as coisas. Todas as coisas. Absolutamente tudo, né, está debaixo do controle do Senhor Deus. Deus controla todas as coisas. Se tem pessoas que acreditam ou não, se creem nele ou não, se gosta dele ou não, se creem na Bíblia ou não, independente de qualquer coisa. O fato é que Deus controla todas as coisas. E nesse entendimento, pessoal, da soberania de Deus, a gente precisa considerar 2 aspectos. Primeiro, a posição do homem dentro da soberania de Deus, e segundo, a posição de Deus dentro da sua própria soberania. A posição de Deus dentro da sua própria soberania. O que significa isso? Significa que Deus criou, Deus mantém, tá? E Deus encerra toda a sua criação. É mais ou menos o que eu estava falando agora há pouco aqui, né? Deus é o Criador, mas Ele não é só o Criador. Ele não criou e foi embora. Ele criou e continua aqui. Ele administra a obra que Ele criou, a terra, o universo, tudo. Bem como todas as coisas aqui, o final de tudo isso aqui também está na responsabilidade de Deus, né? A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore, por exemplo, né, que não seja da vontade do Senhor. Uma folha. Jesus disse que os cabelos da nossa cabeça são contados. É claro que Deus não vai sair por aí contando cabelo, pelo amor de Deus, né? Senão alguém por aí vai, né? Deus fica contando. Não, Deus não precisa, Deus nem precisa pensar. Deus é Deus, né?
Mas Jesus disse isso como uma forma de mostrar duas coisas. Primeiro, a soberania de Deus. Deus detém o controle de tudo, né? E segundo, o fato de que Deus supre as nossas necessidades. Essa é a ideia que Jesus trabalha nesse texto, né? Então, qual é a posição de Deus dentro da sua própria soberania? Ele criou, ele mantém e ele finaliza tudo. Então, só quem dá vida é Deus, só quem preserva a vida é Deus, só quem mata é Deus. Tem muita gente que não gosta dessa expressão, né? Deus mata. Mas Deus mata. Eu acabei de falar aqui. Deus mata. Tem que ter muito cuidado porque Deus mata. Não é só o diabo que mata, não. Deus mata. E mata mesmo. E o Senhor Jesus chegou até a falar, em uma certa ocasião, falou assim, olha, vocês têm que ter temor, quem pode matar o corpo de vocês e levar a alma para o inferno. Então, Deus tem esse controle total. Pois bem, então essa é a posição de Deus dentro da sua soberania. Outra questão muito importante dentro dessa compreensão é que só Deus é soberano. Não existe outro além dele. Não existe nenhum outro ser ou humano que detém a soberania senão Deus. Deus é o único que é soberano. Certo, pessoal? O homem não é soberano de nada. Por mais alto que ele alcance, a fama, o poder, é igual esse presidente da Rússia aí, o Vladimir Putin. Esse cara tá, digamos assim, ele está brincando de ser Deus, né? Vai lá, destrói um país, agora já está fazendo teste nuclear, ameaçando jogar bomba no ciclone, né? Quer dizer, só que ele vai ter um fim. Ele vai chegar ao fim. Porque os demais antes dele, outros presidentes, outros ditadores, que foram igual a ele, ou quiseram ser igual a ele, o fim dele é muito trágico. Então ele não vai ser diferente. Vai chegar ao fim dele. Se ele não tiver um ataque do coração uma hora aí e cair morto aí, uma hora ele vai ter o fim. Sem a gente pegar, falando aqui um pouquinho disso, sem a gente pegar lá no começo da história, vamos falar de uma galera mais recente aí, vamos falar aí de Hitler, vamos falar aí de Mussolini, o italiano Mussolini, vamos falar aí de Stalin, essa galera mais recente, Saddam Hussein, morreu, deve ter uns 15 anos, mais ou menos, aí, 12 anos, que ele morreu. Muammar Gaddafi, aquele da Líbia, presidente da Líbia, que era um ditador há mais de 40 anos no poder. Olha o fim que esses caras tiveram. Enquanto eles puderam, eles regeram os seus países lá com mão de ferro. Os caras eram ferrados mesmo, os caras não brincavam, não. Mas só que chegou o fim. O governo chegou ao fim. E olha a morte que eles tiveram. Hitler se matou. Trancou-se dentro de um bunker. Bunker em alemão quer dizer quarto, super secreto, embaixo do chão. Ele estava mais escondido que o dinheiro da vovó, dos inimigos, mas não teve jeito. Ele se escondeu, não foi nenhuma bomba que matou ele, mas ele próprio tirou sua vida, ele estava falando, suicídio. Ele se matou. A história conta que ele bebeu veneno, cianeto, junto com a esposa dele. Não sei se vocês já pesquisaram sobre isso. E o veneno demorou a fazer efeito. E ele matou ela e depois se matou. Quando entraram no quarto lá no cômodo secreto, já estavam os cadáveres no chão. O grande Hitler, Adolf Hitler, o cara que dominou metade da Europa, queria dominar o mundo, parece coisa de filme, de desenho animado. Dominar o mundo do planeta. Dominou nada, morreu miseravelmente. Stalin, o grande ditador russo, teve um ataque fulminante do coração. A história dele conta que ele o coração estourou no peito dele. Os órgãos estouraram dentro do corpo dele, que ele espirrou sangue por tudo quanto é orifício do corpo. A morte dele. Mussolini, o grande ditador Mussolini, na Itália. Pegaram ele e penduraram ele numa praça, de cabeça para baixo, e deram um tiro na cabeça dele. Ele ficou pendurado, com os pés de cabeça para baixo, na praça pública, lá em Milão. Eu tive em Milão, já passei pela Itália, eu tive lá na praça,
em Milão, e vi lá o local onde ele foi executado. Então, assim, morreu assim, o grande Mussolini, né? O cara que mobilizava o exército italiano, parceiro de Hitler, morreu miseravelmente como um cachorro, um animal, pendurado pela perna, igual o bode do Ceará. Saddam Hussein, que eu acho que vocês já ouviram falar dele, né? Morreu enforcado, na forca, né? Condenado. Muammar Gaddafi, né? Morreu dentro do esgoto, pegaram ele escondido dentro da multidão, os inimigos, né? Pegaram ele escondido, tentando escapar do país por um duto de água, né? Pegaram ele, arrastaram ele para fora, deram uma surra dele lá de pau, de pedra, de tanta coisa, quebraram o braço dele, perna e tudo, depois deram um tiro na cabeça dele. O grande Muammar Gaddafi, né? Então, pessoal, eu estou dizendo aqui esse exemplo para trabalhar a questão da soberania de Deus. Quem é que manda? Então, esse cara está fazendo isso aí até o dia que Deus quiser. Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe por que os nossos irmãos ucranianos estão passando por isso. Eu sei que tem todo um contexto histórico, né, por trás desse conflito. Muita gente não sabe, mas a Ucrânia já atacou muito a Rússia também, há uns anos atrás. Eles tiveram alguns conflitos internos lá naquela região, né? Então, na verdade, o que está acontecendo hoje é meio que uma dorzinha de cotovelo, né, da Rússia. E aí pegou um camarada muito poderoso, que é o Putin, sem dúvida alguma, um dos homens mais poderosos do mundo hoje. E é o que ele está fazendo. Então, eu tenho dito isso, mas ele vai fazer até o dia que Deus quiser. No dia que Deus falar assim, ó, acabou. Aí, companheiro, não sei o que acontece com ele não, mas no dia que o Senhor falar, ó, acabou. Vocês lembram de Nabucodonosor? É o rei da Babilônia. O maior rei de todos os tempos. Daniel capítulo 9. 9, 10, 11 ali. Aliás, 6, 7, enfim, né? O camarada, o maior monarca de todos os tempos, Nabucodonosor. O cara era o topo, né? Se a gente pudesse considerar um Deus na Terra, seria ele. Aliás, ele era adorado como Deus pelos babilônios, né? Ele era divindade, a encarnação da divindade, tanto poder que o cara tinha. E ele chegou a se ufanar, né? A se orgulhar disso. Quando ele passeando pela sacada lá da Babilônia, né? Ele fala lá, não é esta, está lá em Daniel capítulo 6, por aí, né? Não é esta Babilônia que eu construí com a força do meu poder e a glória da minha magnificência. O cara é forte, hein? E aí aquela voz, a voz do Senhor, bradou lá do céu, né? Passado de ti foi o rei, serás contado entre os animais. E é o que aconteceu. Olha o que aconteceu com o cara. Deus não matou ele, mas mostrou para ele o que é soberania. O Senhor fez um trabalho nele que medicina nenhuma, né, neurologista nenhum poderia fazer. Transformou a mente do cara em mente de animal. Dá para explicar isso, pessoal? É complicado, né? Porque o nosso cérebro, ele é mais pesado que o cérebro de um animal, ele é maior. Não podem comparar o cérebro de um ser humano com um animal, né? E Deus pegou mesmo aquele cérebro humano e transformou. O cara virou um animal. E aí foi para o pasto comer. Ou seja, daqui a pouco estava lá o rei Nabucodonosor, o grande, poderoso, né? Rei, comendo capim. Eu penso assim que os cavalos dele lá ficavam olhando, penso eu, né? Descontar um pouco de vocês aqui, né? Quem sabe que os cavalos que ele montava ficavam olhando e falavam, o que ele está fazendo aqui, né? E ele comendo na capim. E vocês sabem que o nosso corpo não foi projetado para comer todo tipo de mato, né? Por isso que nós comemos só verduras, hortaliças, porque são coisas que o nosso organismo digere. Mas não é toda planta que a gente pode comer. Calma. Se você achou que a gente falar, não tinha chamado ele de doido. Tinha chamado ele de doido, é verdade. É verdade. Com certeza. Com certeza. Então, capim, por exemplo, né? Tem uma versão da Bíblia que diz que ele comia capim. Eu fui fazer uma exegese
E eu fui descobrir que o capim referido lá é o capim mesmo que os animais comiam. Agora eu te pergunto, como é que ele comia capim? Porque o capim, ele corta. Ele é quase que uma faca. Não sei se vocês conhecem, né? O capim que os animais se alimentam, se você passar na pele aqui, nossa, que ele corta. Tá vendo? E ele tem um pelo, ele solta um pelinho aqui, não, uma coceira, né? Bate na pele. Como é que o ser humano come aqui? O animal come, porque a estrutura da boca do bicho, né? Enfim, essa parte interna, né, dele é apropriada para isso. Mas nós não. Experimenta comer capim para você ver. Como é que você mastiga isso aqui? Porque isso aqui, nossa, é muito sensível, né? Essa parte interior. E o camarada passou 7 anos comendo capim. Como é que você acha que ficou o corpo dele? O sangue dele, os órgãos dele, digerindo durante 7 anos capim. Então, tudo isso não está na Bíblia, né? Mas a gente consegue conjecturar essas coisas porque isso aconteceu com ele. Né? Bom, resumindo aqui a história, pessoal, para não ficar só isso aqui, no final dos 7 anos, Deus torna a trazer a razão a ele, né? A mente racional. É como se ele despertasse um sonho. Ele volta. E a primeira coisa que ele faz é exaltar e louvar o Deus de Daniel. Ele faz uma oração. Não sei se vocês já leram lá. Ele faz uma oração ao Deus de Daniel. Bendito seja o Deus de Daniel, Deus dos deuses. Aprendeu, né? Então é isso aí. Então, pessoal, essa é a soberania de Deus. Só Ele é soberano. Certo? Deus é soberano. Existem algumas coisas que ocorrem no nosso mundo, aí, mundo afora, na sociedade, que a gente olha assim e fala, como isso pode acontecer? Por que existe pobre? Por que existem negros ou brancos? Por que as pessoas nascem com deficiências físicas, com anomalias? Por que nascem pessoas sem cérebro, os acéfalos? Por que as pessoas nascem, sei lá, faltando pedaços do corpo? Anomalias, né, no caso. Então, assim, você começa a questionar o porquê disso. Por que uma mãe que espera um filho com tanta alegria, com tanto, né? Quem é pai aqui? Você ainda não é pai, né, meu filho? Mas vai ser, né? Então, você sabe que se você é pai, sabe? Né? Tanta expectativa. E aí, quando você descobre que a criança nasce com uma patologia grave, né? Ou se morrem, sequer nascem, morrem. Por que acontece essas coisas? É difícil a gente explicar isso. Principalmente no tocante à dor que a gente sente com essas situações, com essas perdas. Mas isso tem uma resposta. Soberania de Deus. Por incrível que pareça, pessoal. Muito difícil da gente compreender, porque a gente não vai entender mesmo. Mas a soberania de Deus. Deus sabe. Entendeu? Lê para mim aí, meu filho, por favor, Deuteronômio 29, por gentileza. Lê esse texto para nós aí. Sim, Diego. Está gravando aqui, viu? Obrigado por ter. Isso. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Entendeu aí? Entendeu aí a colocação do texto? As coisas encobertas pertencem a quem? O Senhor. E as reveladas? A nós e a nossos filhos. E a nós e a nossos filhos. Ou seja, em outras palavras, né? O que compete a mim compreender? Aquilo que é revelado. Porque aquilo que é revelado me é entendível. Eu consigo entender. Entendeu? Eu consigo digeri-las intelectualmente. A minha mente consegue compreender aquilo que é revelado. Mas aquilo que é mistério, que é encoberto, como é que eu vou compreender? Como é que eu quero compreender uma coisa que é mistério? Ou seja, que está além da minha capacidade de entender? Não vou entender. Então, o problema da humanidade hoje, por exemplo, é exatamente isso. É querer compreender coisas, né,
que só compete a Deus entender. Tem coisa na nossa vida que é só Deus explicar, não tem como explicar. Entendeu? Por causa de certas tragédias que acontecem, por que Deus permite? Por exemplo, eu vou falar de um exemplo entre nós aqui agora, recente. É o caso aí do Lula voltar ao poder. A igreja está ainda polvorosa, porque o cara ganhou a eleição. A verdade é que ele ganhou a eleição. Né? A questão é que dentro do nosso processo eleitoral, eles estão tecnicamente empatados, e para que seja uma eleição justa, tem que ter o segundo turno. Mas ele ganhou. Né? Como é que faz um negócio desse? Né? Um camarada que ele não tem dignidade para ocupar o cargo de presidente. Não tem. Né? Sem querer entrar no método político aqui, fazendo uma análise assim, filosófica, entendeu, pessoal? Fria, calculista, aqui. Não tem dignidade para voltar ao cargo. Depois de tudo que fez, né? Ainda voltou, e ganhou, voltou e ganhou. E está correndo isso agora no sentido de ganhar. E aí os evangélicos estão aí, não vai voltar, não vai voltar. Mas é aquilo que eu disse, ainda hoje eu disse isso, na aula lá em Goiânia. Se ele voltar, do ponto de vista da igreja, nós como igreja, nós não temos o que fazer. Deus tem seus propósitos. É a única explicação que eu tenho. Entendeu? Deus tem seus propósitos. Com o Brasil, com a igreja. Em permitir que esse cidadão volte novamente ao poder. Depois de tudo que aconteceu, de todas as provas, tal, foi preso, aquela situação toda, o cara veio, deu a volta por cima, olha só, né? Deu a volta por cima, ele deu conta de provar não sei o que, mas ele provou que está aí, né? O advogado comentando que ele não foi absolvido, né? Só em outras palavras, não valeu isso aqui, nós vamos te julgar depois de novo, mas não sabe falar. Pois é. Mas me explica, mesmo com essa complexidade jurídica, como é que ele voltou de novo à presidência e ganhou? Né? Pode se eleger. E pôde se eleger. Mesmo com eu já ouvi alguém falar sobre isso. Como é que pôde? E é o meu presidente. Eu tenho que chamar ele de Sua Excelência. Nós temos que chamar. Se a gente for na frente dele, por exemplo, né, digamos um dia que a gente vai visitar ele lá no Planalto, se ele eventualmente for eleito, eu tenho que chamar ele de Sua Excelência. Entendeu? Então, pessoal, propósito de Deus, soberania de Deus. Bem como também se o nosso atual presidente aí continuar, soberania de Deus, porque Deus quis. Entendeu, pessoal? Então, essa é a questão do ponto de vista de Deus dentro da sua própria soberania. E o homem, dentro dessa soberania, qual é o papel do ser humano? Simples. Reconhecer a soberania de Deus, né? E entender a sua posição dentro desse processo. Qual é a minha posição dentro da soberania de Deus? Só uma: obedecer a Deus. Reconhecer que Deus está acima de todas as coisas. Né? Reconhecer que eu sou insignificante dentro desse processo aí. Né? Não tem como comparar. Certo? Eu gosto muito de uma frase do Dr. Billy Graham. Ele dizia o seguinte: quando eu reconheço quem Deus é, automaticamente eu reconheço quem eu sou. E se eu reconhecer quem eu sou, automaticamente eu reconheço quem Deus é. Entendeu? Quem eu sou? Homem, mortal, limitado, falho, susceptível. Homem, ser humano. Logo então eu reconheço que eu sou uma simples criatura de Deus. Deus é grande, Deus é Senhor. E se eu reconhecer quem Deus é, soberano, poderoso, onipotente, eu reconheço também que eu sou de Deus. Entendeu? Essa questão. Então, qual é o nosso papel dentro da soberania de Deus? Reconhecer que Ele é soberano. Tá? Falando ainda em questão política aqui, dando aqui um sabor político à nossa aula de hoje, eu não sou bolsonarista, pessoal. Tá? Aliás, eu tenho até uma visão um pouco polêmica em relação à política. Para mim, igreja e política não tem nada a ver. Entendeu? Eu tenho as minhas convicções. Mas deixando esse mérito aí de lado, o fato é que é o seguinte: uma das razões, por exemplo, da vitória do presidente Bolsonaro é que ele reconhece quem ele é. Entendeu? Ele pode ter todos os defeitos no lar e tudo tal. Esse dia alguém fala, mas é porque ele xinga muito com o presidente. Ele falou, olha,
Não é legal um presidente xingar. Não pode, por causa do cargo. O cargo tem todo um protocolo, não pode xingar. Mas se ele xinga, o cara também ele é. Né? Corre sangue na vida do cara. Tem hora que. A gente também não é assim. Né? Tem hora que o negócio chega aqui, o cara. Imagina a pressão que ele é todos os dias. Né? Então tem hora que o cara estoura emocionalmente. Ele estoura, vai xinga. Então é o seguinte, eu não tenho nada a ver com o fato dele ser boçal. Entendeu? Dele xingar. Eu quero que ele seja um bom presidente. Ele não é evangélico. O Bolsonaro não é crente. As pessoas têm que conhecer. Tem muita gente que quer que parece que batizou ele. Ele até foi batizado mesmo, né? Lá no Rio Jordão, parece. Mas as pessoas querem fazer um crente pentecostal, batizado com o Espírito Santo, que anda. Ele não é, gente, ele é católico. Ele já disse isso várias vezes. A minha esposa é evangélica, que é a irmã Michele. Ela é evangélica, ela é serva de Deus. Né? E ela realmente tem um comportamento exemplar, a meu ver, aquela mulher. Exemplar. Entendeu? Realmente, pelo que a gente acompanha ali, né? Exemplaríssima aquela mulher. Parabéns. Mas ele não, ele é católico. Esse dia acharam que o Bolsonaro está lá em Aparecida, na Basílica de Aparecida. Meu irmão, ele é católico. Entendeu? No ano passado ele estava numa loja maçônica, lá no Brasil, participando da semana. O cara é católico, ele não é. Eu não posso exigir dele um comportamento cristão baseado nos valores da palavra de Deus. Porém, ele tem que ser um bom presidente. Então, uma das razões é isso, ele reconhece quem ele é. Ele já falou várias vezes, falou, eu só estou aqui porque Deus me colocou. Né? Levou aquela facada lá, o Senhor livrou ele reconhece que foi tudo Deus. Então, pessoal, independente do comportamento, se ele tem fé cristã ou não, entendeu? O fato é que ele reconhece, ele abre a boca, entendeu? E ele reconhece que ele está ali porque Deus colocou ele. Entendeu? Pronto. E o que Deus quer é isso da gente, que o homem reconheça quem é dentro desse processo da soberania de Deus. Entendeu? Aí a gente pensa, para fechar essa questão aqui, a gente pensa que só quem, por exemplo, só quem não entende a soberania de Deus é quem é rico, é quem é poderoso, né? O camarada que tem o poder do dinheiro, o cara que tem o poder político, esses camaradas aí que não tem muita gente aí simples, humilde, que são arrogantes diante de Deus. Não é, isso não compete só a classe alta. Não, tem muita gente aí que é pobre financeiramente falando, mas é arrogante. Né? Arrogante, prepotente, não se curva diante de Deus, não reconhece quem é Deus. Esse dia eu estava numa lotérica. Deixa eu contar aqui uma história, viu, Diego? Eu estava numa lotérica, um camarada, nesse tempo que teve aí esses dias que a gente teve o calor enorme da temperatura, o cara xingando o sol, xingando o tempo, falando palavrão. Entendeu? E eu lá na fila só ouvindo. E eu pensei comigo, falei, rapaz, se eu fosse Deus, eu mandava um raio na cabeça desse infeliz aqui agora. Eu imagino como é Deus, né? Lá do céu, no seu trono de soberania, Deus olhando e vendo uma criatura dessa, xingando o sol, xingando o tempo, espraguejando, porque se existe um Deus, cadê ele? Rapaz, o camarada falou cada coisa. Eu falei, como Deus é maravilhoso. Eu saí de lá mais crente. Como é que Deus, sabe, suporta uma criatura dessa aqui? Agora você imagina isso no mundo inteiro. Né? Então, as pessoas não precisam ser rico, bilionário, para poder ser orgulhoso, não. Tem muita gente que não reconhece a soberania de Deus. Os favores que Deus dá. Né? Um infeliz desse daí, um miserável desse daí, né? Ele está falando aquelas coisas lá porque está entrando oxigênio, né? Nos pulmões dele, né? O pulmão está insuflando, né? Já pensou se ele faz assim, ó, e para? A respiração nossa não é só assim, né? Ela é assim. Tão importante o ar que entra, o ar que sai. Não é assim? E se entra e fica parado, como é que fica? E cai no chão. Né? Deus é tão misericordioso. Né?
tudo funcionando. Ele está em pé, andando, está lá na fila pagando a conta dele, significa que a cabeça está funcionando. Está lá. Mais ou menos. Hã? Mais ou menos. Mais ou menos, é verdade. Então, pessoal, é isso, né? Reconhecer a soberania de Deus. Então, nesse texto aqui, Deus está falando por meio de Isaías isso, né? Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, né? E os meus caminhos também é mais alto. Então, Deus está explicando aqui, dizendo o seguinte, fala, eu sou maior. E você é menor. Essa é a posição. Entendeu? Deus está aqui, o homem está aqui. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Nem o homem chega lá e nem Deus faz isso aqui. Apesar de que Deus fez isso em Cristo, né? Deus fez isso em Cristo. Deus se humanizou exatamente para isso, para alcançar, porque não tem como o homem ser Deus. Então o que Deus faz? Então não pode vir aqui, mas eu vou lá. E aí mandou Jesus. Ele abriu o caminho, né, por meio de Cristo. Né? Mas o fato é que esse texto mostra isso. Né? Os meus pensamentos é mais alto. Então é o que o Wesley. É o Wesley. É que os Wesleys aqui, né, que estão aqui, né, e vocês que estão nos acompanhando aí, entendem sobre a questão da soberania. Deus está acima de todas as coisas. Você leu aí Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem a Deus. Aquilo que a gente não tem resposta pertence a Deus, gente. Quantos anos tem Deus? Eu vou lá saber quantos anos tem Deus. Deus veio de onde? Não tem lógica. Deus veio. Deus nunca veio. E Deus nunca foi. Entendeu? Ele não veio, não foi. Entendeu? Ele não saiu, ele não desceu, ele não subiu. Deus sempre está lá. Deus entrou aqui. Não, Deus nunca entrou, ele já está. Deus nunca saiu. Não, Deus nunca saiu. Ele sempre está. Ele é. Tanto que um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, né, é o Jeová, o Eu Sou. Ele próprio se identificou assim a Moisés. Moisés falou, Senhor, quando eu chegar lá, como é que eu vou falar para ele? Porque os deuses do Egito são poderosos, né? Isso estava na cabeça dos egípcios. Né? O faraó controlava tudo. Essa é a ideia. Então, os egípcios tinham suas divindades. Quando tinha uma colheita muito grande, quando chovia muito, eles atribuíam isso aí às suas divindades. E Moisés sabia, porque foi criado na hora. Então ele falou para Deus, Senhor, quando eu chegar lá, eu vou falar, não de quem que eu vou falar. O que eu falo na frente logo do faraó? E o Senhor falou, fala para ele que o grande eu sou te mandou. O eu sou, soberania. É como se Deus dissesse, fala para ele que eu vou mostrar para ele quem é que manda no clima, na terra, nos animais. O primeiro ponto que eu quero, uma das divisões, partindo aqui para as divisões, pessoal, da teologia, a primeira delas trata-se da teologia natural. Eu tenho aqui a teologia natural, teologia revelada, teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática ou dogmática, teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento, teologia especulativa, teologia confessional ou denominacional e a teologia prática. Tá bom? Essas são as divisões, pelo menos 10, eu coloquei aqui de forma didática, para a gente poder trabalhar com elas aqui. Então vamos na primeira. É a teologia natural. É a área que se baseia na revelação de Deus por meio de suas obras criativas. O que a gente chama, pessoal, dentro da teologia geral, né? O que a gente chama de teologia natural? É a teologia que trata de Deus a partir das obras que ele criou, por isso natural. Que obras são essas? O mundo que a gente vive, a criação, né? As águas, a terra, os animais, o sol, a lua, né? os astros celestes, enfim, a criação. Então, quando nós estudamos a criação, o que a criação nos ensina? Que existe um Criador. Né? Quando nós olhamos a maneira como a criação se comporta, né? O que a gente entende? Que existe um Criador. Alguém criou isso aí.
Alguém criou isso. Isso aí não nasceu do nada. Como diz a teoria darwinista, né? O Big Bang lá, que estourou uma explosão, aquela coisa toda, e que deu origem à massa. E aí, o universo, aquela coisa toda, processo de evolução. Não, nós não cremos assim. Por que não cremos? Porque, segundo a narrativa da Bíblia, e mais uma vez eu volto a falar para vocês, que a base da nossa teologia é a Bíblia. Né? A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Deus criou. Está lá Gênesis capítulo 1. Né? E disse Deus, haja. E disse Deus, ou seja, Deus falou, haja, haja. E foi acontecendo. Tem um professor amigo meu lá na Católica, ele é antropólogo. Ele se formou na França. Um cara muito inteligente. Ele é professor de antropologia cultural lá, né? E aí ele fala para mim assim, fala, escuta, doutor Sten, enfim, ele me chama assim, o senhor crê no mito da criação, de que as coisas foram criadas a partir de uma premissa divina? Eu falei, primeiro, eu não acredito que Gênesis é um mito. Primeira coisa. Se eu falar para você que eu acredito no mito, como é que eu vou acreditar no mito? Eu sou cristão, cara. Eu creio a partir das Escrituras. Então, não posso dizer que eu creio no mito da criação. Não é mito. É real. Bom, dito isso, eu creio no jeito que está na Bíblia. Mas você crê? Como é que pode? Deus, como é que é? Deus falou, foi. Deus falou e aconteceu. Você está aqui porque Deus falou e aconteceu. É assim que eu creio. Agora, se eu buscar argumentos para satisfazer o seu ceticismo, né, a sua, digamos assim, a sua vontade própria de entender isso, eu não tenho. Mas eu creio que Deus falou e aconteceu. Eu sou criacionista. Você é um filósofo, você é um antropólogo, você é cético, você não crê. Eu creio. Essa é a diferença entre nós. Entendeu? Você não crê. Ok, respeito. Mas eu creio. E eu creio ipsis literis. Entendeu? O que é isso? Ipsis literis. Eu creio do jeito que está no texto. Entendeu? Não precisa fazer hermenêuticas, folclóricas, exegeses. Não. Eu creio como está no texto. O que o texto diz? Né? No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis 1 e 2. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí começa, verso 3. E disse Deus, haja luz. Foi o primeiro elemento que Deus criou, a luz. Parece que Deus quis iluminar as coisas, ele apertou a tomada. Né? Haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Agora, se foi a luz cósmica, se foi a luz solar, eu não sei que luz que foi. Eu só sei que a coisa ficou clarinha, iluminada. A partir daí. Né? Porque, na verdade, quando o Senhor Jesus, quando Deus disse assim, haja luz, ele não havia criado o sol. Né? Não tinha o sol. Então, hoje a gente entende que o sol é o centro do universo. Isso é uma crença desde a época da Idade Média. Né? Mas quando Deus disse, haja luz, não tinha sol. Essa luz veio de onde? Que luz é essa? Os cientistas dizem que existe uma luz cósmica que ela existe independente do universo. Ela é separada da luz solar. É como se você fizesse assim. Entendeu? A luz solar e a luz cósmica. Essa luz é uma luz que existe no universo independente se o Sol existisse ou não. Entendeu? Já outros teólogos trabalham com a hipótese, com a conjecturação, de que essa luz é a própria glória de Deus, a própria presença de Deus no universo, etc. etc. O fato é que Deus disse, haja luz, e houve luz. Aí ele foi falando, haja separação entre as águas. Pronto. Haja tal coisa. Não, ele é Deus. Se eu estou falando para vocês aqui hoje, nessa aula aqui de prolegômenos, Wesley, se eu estou dizendo aqui a vocês que Deus é soberano, então eu preciso crer na narrativa da Bíblia que ele é soberano. E uma das ações da soberania de Deus é que ele criou tudo. A única coisa que ele não criou, do ponto de vista de falar, de dizer, né, de emitir uma palavra, foi o ser humano. Entendeu? Ele criou tudo por meio da sua palavra. Mas quando chegou no homem, ele não falou, ele fez. O homem ele fabricou. Ele podia falar, né? Haja um homem. Será que ia acontecer? Ia.
porque a palavra dele é poderosa. Mas não foi assim que ele quis. Ele é soberano. Quando chegou no homem, ele falou, não, isso aí eu vou fazer. Eu vou fabricar. E pegou o elemento da natureza, né? O barro. E fez o homem, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Não. Ele não fez o homem do barro. Ele fez o corpo. Né? Porque a alma e o espírito não veio do barro. Veio dele. Entende essa antropologia? Ele fez o corpo. Aí ele fez o corpo e o espírito e a alma que veio dele, né? Falou, tá aqui. Aí juntou os dois, e ficou essa coisa linda, como é você, não sou eu, do ponto de vista da perspectiva de Deus, né? Fora isso aí não é legal não. Mas enfim, entendeu, pessoal? Então o homem ele criou, mas as outras coisas ele disse, haja só, foi isso aí. Então eu creio na teologia natural baseada nisso, no relato da Bíblia, do mesmo jeito que está na Bíblia. Entendeu, pessoal? Eu sou cristão, então eu não posso crer diferente. Quando eu vejo um cristão, pessoal, crendo, isso é muito complicado do ponto de vista teológico. Quando eu vejo um cristão, eu sou cristão, ok, tudo bem. Então se você é cristão, você crê na Bíblia. Porque não é concebível um cristão que não crê na Bíblia. Né? Ave Maria. Entendeu? Não é possível. Tem que crer na Bíblia. O cristão tem que ter aqui, a sua fé está esposada, está baseada aqui na Bíblia. Então, ok. Então, se eu creio na Bíblia, eu não posso crer diferente do relato que está na Bíblia. Entendeu, pessoal? Eu não posso crer diferente. Olha, como é que pode? Eu sou cristão, eu creio de um jeito, a Bíblia diz de outro. A Bíblia manda eu ir para o sul ou para o norte? Não. Aí você, então, é um teólogo por conta própria. Aí você vai cair naquela questão do liberalismo teológico. Entendeu? Aqueles teólogos alemães, por exemplo, né? Calbart, Rodolfo Bultmann, entendeu? Eu tenho até um livro aqui do Rodolfo Bultmann. Vou até mostrar para vocês esse livro aqui, ó. Demitologização. Rodolfo Bultmann. Esse cara é um teólogo, um filósofo fantástico. Só que, para a teologia cristã original, bíblica, ele foi um verdadeiro desastre. Né? Então, para você, por exemplo, ler Bultmann, você tem que ter muito cuidado, porque ele chama de demitologização, é você descrever tudo aquilo que a Bíblia afirma. E você estabelecer na Bíblia a sua própria crença. Entendeu? Isso para nós não combina. Não dá. Pastor, então você está lendo? Está lendo porque eu tenho capacidade de entender a obra, entendeu? Mas é complicado. Então, pessoal, não tem como você ser um cristão e não crer no que a Bíblia diz. O homem tem 3 elementos: espírito, alma e corpo. Tem. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Paulo diz isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Paulo cita lá os 3 elementos: espírito, alma e corpo. Ele cita os 3. Então, por que tem que ser 2? Aí vem o pessoal do dualismo, né? Os dualistas que dizem que espírito e alma são 2 termos de um mesmo elemento. Vocês sabem que os dualistas acreditam que o homem é só espírito e corpo. A alma é 2 termos de um mesmo elemento. Não. O que a Bíblia diz? O que o texto sagrado diz? Né? Corpo, alma e espírito. Paulo fala de 3 elementos. Entendeu? Hebreus 4:12 também vai falar lá. A palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas do corpo. Então, por que eu sou dualista? Eu não posso ser, eu tenho que ser tricotomista. Entendeu? Por que nós cremos no Espírito Santo? Porque a Bíblia fala do Espírito Santo. Então eu sou paracletológico. Entende? Eu creio no Espírito Santo, creio na ação dele, creio que o Espírito Santo não é só um poder, o Espírito Santo é o próprio Deus, ele é uma pessoa. São crenças básicas, caros alunos, da fé cristã, e que estão na Bíblia. Entendeu? Então a gente não pode pregar diferente. Eu lembro que aquela palavra que o senhor falou no final, que a gente não pode ter dúvida, né? Não pode ter dúvida, exatamente. Ninguém precisa, muitas vezes quando a gente começa a ler, fica na dúvida, na hora tem que aprender e começar a acreditar. Porque aí quando começa, aí quem vai criando esse tipo de teologia? Né? É verdade, verdade. O Wesley, e vocês que estão nos acompanhando, tem uma historinha infantil.
Mas eu vou contar para vocês aqui bem rapidão. Viu, Diego? Conta-se que um homem estava em cima do muro, sentado em cima do muro, um grande sábio. E do seu lado direito estava Deus, do lado esquerdo o diabo. E Deus falava assim: desce, vem para cá. E ele ficava em dúvida, olhava, será que eu vou? Né? E Satanás não falava nada. Quieto. E ele olhava assim para Satanás, e o Satanás não falava nada, o cão não falava nada. E do outro lado Deus falava: desce, meu filho, vem para os meus braços. E ele lá do outro lado, o cão não falava nada. Aí ele chegou e falou: Satanás, não vai dizer nada? Ele disse: não, fica aí mesmo. Você compreendeu a colocação? Foi a resposta de Satanás. Satanás não falou: não, vem para o meu lado, não. Fica aí mesmo. Se minha cara veio, não sei. Precisa ser vir para o meu lado, não. Fica aí mesmo. Dúvida. Em cima do muro. Entendeu? Eu falei para vocês aqui na aula passada. A dúvida ela é metade da estrada para o ceticismo, para a incredulidade. Então é o caso lá. Satanás podia ter falado: não, vem para o meu lado aqui, não. Aí você está certinho, tá bom. Né? Então é isso aí. Então, pessoal, essa é a teologia natural, as obras de Deus criadas. Segundo, a teologia revelada ou escriturística é a revelação de Deus com base no testemunho de sua palavra, a Bíblia. O que a gente chama de teologia, pessoal? Como está aqui? Teologia revelada. Porque a Bíblia é um livro revelado. Tem gente que fala assim: a Bíblia é um mistério. Não é mistério não. Se fosse mistério, eu não entendia. Pelo contrário, né? A Bíblia é revelada. Entendeu? Deus é mistério. A Bíblia não é mistério. Pastor, mas tem coisa na Bíblia que a gente não entende. Isso não é mistério, não. Isso é dificuldade de se entender a Bíblia da nossa parte. Entende? Porque nós somos limitados, a nossa mente é limitada, culturalmente, psicologicamente. Entendeu? Nós somos limitados. Por mais que você estude, leia, entendeu? Mas ainda assim você continua limitado. Essas limitações, Wesley, nos fazem ter dificuldade de entender o texto sagrado. A Bíblia não é um livro fácil, não, cara. Eu digo isso. A Bíblia não é um livro fácil. A Bíblia é fácil de entender. Vai nessa, então lê ela para você ver. Não é fácil, não. É complicado. Por que ela é complicada? Porque você está trabalhando com um material que tem milhares de anos que ele foi escrito. Entendeu? A Bíblia foi escrita há milhares de anos. O Antigo Testamento, então, nem se fala. Se o Novo Testamento já está, separado de nós há mais de 2000 anos, que ele foi fechado o cano, com o Apocalipse, imagina o Antigo Testamento. Milhares de anos separado da gente. Cultura diferente, ambiente diferente. Aí tu vai ler a Bíblia, que é um livro antigo, milenar. Aí você quer entender como se você estivesse lendo a revista super interessante aqui. Não vai entender, irmão. Você tem dificuldade. Entendeu? Para isso que existe ciências como a teologia. Para fazer com que a gente tenha uma facilidade maior para entender esse livro aqui. A palavra de Deus. Mas dizer que a Bíblia é mistério, não tem nada de mistério, não. A Bíblia é revelada. Deus é mistério. Volto a repetir. Deus é mistério. Porque Deus a gente não tem como você entender quem é Deus. Não dá para entender. Ele é mistério, mas a Bíblia não. Tá certo? Aqui. A palavra de Deus está aqui, revelada. Então, a teologia revelada trabalha com o quê? Com o que a Bíblia diz. Daí porque o nome, teologia revelada. Ou seja, Deus revelou a nós a sua palavra. Você sabe que Adão não tinha Bíblia, né? Adão não tinha Bíblia, eu falei. Quando amanhecia o dia lá no Jardim do Éden, não tinha um manuscrito para ele ler. Como é que ele compreendia a vontade de Deus? De duas formas. Primeiro, porque ele convivia pessoalmente com o próprio Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, vai dizer que Deus visitava o jardim, pela viração do dia. Deus ia visitar o homem que ele tinha criado. O que Deus ia fazer lá? Será que Deus ia só fazer ele tomar um cafezinho com Adão? Não, Deus ia lá conversar. Havia algum tipo de comunicação. Entendeu?
Os dois conversavam. Ou será que ficava mudo? Adão olhando para Deus, Deus olhando para Adão e pronto. Não, tinha uma comunicação. Não sei o que eles falavam, entendeu? O que Deus falava com ele, o que ele perguntava, mas havia essa relação. Porque não tinha um pecado no mundo. Então, Deus vinha no jardim. O acesso estava livre. Não tinha pecado ainda. Mas quando o homem pecou, aí pronto, essa comunicação foi assim, foi cortada. Esses vídeos de menorzinho, esse do TikTok, pessoal, né, essa mensagem dos evangelhos de hoje é 30 segundos. Eu fiquei até lembrando do senhor falando daquela questão do ouvido, tá? A gente observar muito o texto. Ele diz assim que quando Cristo, Deus desce no jardim, ele pergunta onde Adão estava, Deus se pecou. Aí o texto pregador falou assim que Deus não importa com o seu pecado, mas sim com a distância que o seu pecado vai ter. Eu fiquei pensando nisso, mas assim, Deus não importa com o pecado. Essa colocação, ela, digamos assim, que ela é perigosa. Porque Deus importa sim com o pecado, não com o pecado em si, né? Porque Deus é santo. O pecado não atinge Deus, mas atinge a gente, atinge a nossa relação com Ele, né? Então Deus preocupa sim com o pecado. O pecado é uma questão muito importante para Deus, até porque o fato de Jesus ter se encarnado significa a preocupação de Deus em relação ao pecado. Porque o que nos leva à perdição eterna? O pecado. Deus quer que a própria Bíblia diz, Deus, Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Então Deus preocupa assim. O pecado é uma questão muito importante para Deus, né? Então, eu acho um pouco perigoso essa colocação ali. Então, assim, voltando a falar, então essa comunicação foi interrompida, o homem pecou. Bom, pecou, não tinha mais a presença de Deus. Foi uma das coisas que Adão perdeu, foi a presença de Deus, né? Ele foi expulso do jardim, vocês sabem disso. Ele foi expulso. E eu acho aquilo ali muito forte, porque, interessante, Deus o expulsou do jardim e ele não voltou para o jardim mais. Eu acho isso muito sério, pessoal. Ele não voltou mais. Até porque Deus colocou 2 anjos, né, na entrada do jardim, diz o texto. 2 querubins, né, para que Adão não voltasse mais. Ele não voltou para o jardim mais. Então ele teve que... Porque Deus sabia que ele voltaria, né? Ele pecou, ele foi expulso, ele falou, vou voltar. Porque nós temos essa tendência em nós, até hoje, nós temos essa característica psicológica, eu diria, e comportamental, de voltar, né? Retornar. Puxa, quer saber uma coisa? Eu não vou encarar o que está na minha frente aqui, não. Eu vou retornar. Entendeu? Retorno. Entendeu? Eu vou voltar lá atrás. Deixa eu voltar lá onde eu nasci. Deixa eu voltar lá onde eu comecei. Deixa eu fazer tudo. Porque a gente tem aquela percepção, Wesley. Eu vou fazer tudo de novo e não vou cometer mais os mesmos erros. Então o que a gente está tentando é reconstruir as coisas. Entendeu? Aí a gente tem aquela ideia, vou voltar. Deus sabia que Adão ia voltar. Mas, soberania de Deus. Né? Deus falou, aqui ele não vai mais. E bloqueou a entrada dele no jardim. E teve que se virar para lá. Se virar. Fora da presença de Deus. Aí eu te pergunto, fora da presença de Deus, o que o homem faz? O que o homem faz? O que é que ele pode fazer longe da presença de Deus? Alguém, como Adão foi criado, pessoal, absolutamente dependente do seu Criador. Nós somos dependentes de Deus, né? Isso não é só uma questão sentimental. Isso é uma questão intrínseca, dentro da nossa natureza. Eu dependo de Deus. Há uma dependência de Deus em nós. Como é que você faz? É possível você tirar um feto do ventre de uma mulher, cortar o cordão umbilical dele e mandar ele viver sozinho? Não. Para isso ele tem que nascer biologicamente, naturalmente. Nascer, o médico vai lá, tira o cordão, ele dá aquela respiração, a partir dali ele vai viver independente. Porém, é uma independência limitada, porque ele depende da mãe, né?
da mãe amamentar, depende do pai cuidar até uma certa idade. Depois, ele vai adquirir uma segunda independência, autonomia, que é a autonomia social. Aí ele já está correndo para todo lado, não precisa mais fazer nada, né? Enfim, até chegar na sua fase madura. Dizem alguns filósofos, alguns pensadores, dizem que o homem nunca deixa de ser dependente. E nós não somos seres independentes. Essa independência é um sonho mirabolante nosso. Jamais seremos independentes, porque sempre está dependente de alguma coisa. Entendeu? Bom, mas deixando essa questão filosófica, o fato é que de Deus a gente depende. Por causa dela. Já estou terminando. Só para mim terminar o raciocínio. Então, o que Adão fez longe de Deus? Ele teve que se virar. Ele teve que viver a sua vida a partir daquela tragédia. Entende, pessoal? Então, o que restou para ele? Seguir em frente. Vai fazer o quê? Vai se matar? Vai beber veneno? Vai ficar na frente do leão para morrer? Vai pular de um precipício? Não. Ele tinha que seguir a sua vida. Foi o que ele fez. Alguns historiadores dizem, Wesley, que quando Adão foi expulso do jardim, ele já tinha os seus filhos. Ele já tinha os seus filhos, já. Ou seja, ele foi expulso com família e tudo. E você sabe que Adão e Eva tiveram outros filhos, além de Caim e Abel, até porque Abel morreu. Depois o Sete, que foi o filho que Deus deu no lugar de Abel. A partir daí, Eva teve muitos outros filhos. E ele teria sido expulso quando ele já tinha esses filhos. Aí tu pergunta o seguinte: que Deus é esse, né? Que faz isso com a família, que tem filho pequeno? Como é que você entende isso? Como é que faz isso? Deuteronômio 29. Coisas encobertas. Entendeu? Ações de Deus que eu não consigo entender. Só consigo entender do ponto de vista da soberania dele. Entendeu, pessoal? Aí o fato é que Adão teve que se virar. Entende? Aí foi onde ele então ensinou seus filhos a cultuar Deus. Porque no caso nós vimos depois Caim e Abel oferecendo ao Senhor um sacrifício. Um oferece o corpo do animal, o outro o fruto da terra. Quem ensinou isso a eles? Adão. O altar, a oferta, era uma forma de se reconectar a Deus. Então, o que a gente entende é que Adão estava lutando de todas as formas para tentar se reconectar e trazer a presença de Deus mais ou menos assim, de volta. Entendeu? A presença do Senhor, que ele tinha perdido lá no Éden. Por isso que ele ensinou os seus filhos a ofertar ao Senhor. E daí depois a gente vê a questão do altar sendo praticada pelos patriarcas, Abraão, Jacó, né? Até na época de Moisés, que depois até na época do templo, aliás, né? Porque após o templo já tinha um local fixo de adoração a Deus. Mas até então era o altar. O altar é uma forma de se comunicar com Deus. Quem criou isso? Adão. Entendeu? Por isso que a palavra religião, quando você pega ela na sua etimologia, na raiz, tanto no latim quanto no grego clássico, significa religare. Qualquer religião, independente do que seja, pode ser as religiões de matizes africanas, Kimbanda, toda macumba, Xangô, enfim, não importa. Toda religião, ela é uma forma de reconectar o indivíduo ao sagrado. Entendeu? A sua fé. Algum tipo de divindade. O papel da religião é esse. Reconectar a Deus. É o caso de Adão. Obviamente que Adão não tinha um conceito religioso, é claro que não. Né? Mas a prática dele mostra isso. Então ele teve que se virar longe de Deus. Amém, pessoal? Vamos lá no nosso intervalo, né? Ou vocês não querem ter intervalo? Pode chegar o Pepsi. Muito bem. Porque a gente termina mais cedo, né? Mais cedo um pouquinho. Bom, deixa eu só terminar aqui esse raciocínio. Vocês estão conseguindo compreender aqui, né? A questão da teologia escriturística, né? Bom, eu ia falar uma coisa para vocês sobre lembrei. Essa questão de que a gente sabe, o homem tem que se adaptar, é verdade. Muita gente diz assim, eu não dou conta de tal coisa.
Ah, não dou conta de fazer isso. Não dá porque a situação não te obrigou ainda a isso. Porque se a situação te obrigar, você faz. Você faz até o que você não quer. O que Paulo diz? O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu quero fazer é o que eu mais faço. Situação. Entendeu? O meu pai foi pastor durante 46 anos. Acho que eu já falei em algumas vezes dele aqui. E meu pai é um homem que ele tinha muito aquela filosofia nordestina, sabe? Aquelas expressões nordestinas, né? E uma das coisas que ele falava assim: a necessidade faz o sapo pular. E dependendo, ele cria asa e voa. Entendeu a colocação? A necessidade faz ele pular. Né? Então ele não pode ser preguiçoso, ele tem que pular. Se uma cobra chegar perto dele, ele vai pular. E dependendo da necessidade, ele cria asa e voa. Então, em outras palavras, a gente se adapta. Entendeu? Quando você não tem o que você quer, quando você não alcança o que você quer, da forma como você quer, você vai criar um jeito. Você vai criar uma alternativa. Entendeu? Existem coisas na nossa vida, pessoal, que realmente não tem como fazer, que foge da nossa capacidade, né? Mas tem muita coisa que dá para a gente fazer, né? Dá para a gente adaptar, dá para a gente continuar, pode fazer sim. Ah, eu não como isso, não como porque a situação não te obrigou, né? Nós temos algumas pessoas na África, por exemplo, que comem ratos. Comem ratos. Leptospirose, aquela coisa que eles comem rato. Aí tu fala assim: nossa, eu não comeria nada. Você não come porque você não está lá. Porque você tem duas opções: ou você come ou você morre. Então é instinto de sobrevivência. Nós fomos feitos, pessoal, a gente foi criado, continuando aqui nessa dinâmica, né? Nós fomos criados com a capacidade de se adaptar. Então, essa colocação que a gente vê às vezes, muita gente fala assim: ah, eu não dou conta, não. Isso aí é falácia, porque dá conta sim. Entendeu? Desde que a situação faça isso aqui, ó. Né? Aí dá conta. Ah, não dou conta sem celular. Dá sim, porque antigamente não tinha celular. Ah, o que eu faço? Esse dia minha filha, né, em casa. Ah, pai, eu não sei o que eu faria sem internet. Pois é, minha filha. Eu passei mais de 30 anos estudando de internet. Então dá seus pulos. Entendeu? Ah, eu não dou conta de andar sem carro. Pois é, antigamente os nossos pastores, nossos avós andavam de jegue, de cavalo. A Assembleia de Deus foi plantada no Brasil no nome, é só você ver a história, né? No nome de cavalo. Entendeu? A nossa igreja ali, ó, a sede, por exemplo, lá na Avenida Tiradentes, onde eu congrego, nós temos um pastor Neno. O pastor Neno é um dos pastores mais antigos que nós temos lá. É o mais antigo. O pastor Neno está. Ele está aqui desde que Pedro Alves chegou lá brincando aqui um pouquinho. E ele conta que a igreja nossa não era ali onde está, era em frente. Ali onde tem uma ferragista, não sei se vocês conhecem. Na esquina tem uma loja, uma ferragista. Era ali que era a igreja. Não era? E era uma igreja pequena. O que os irmãos faziam? Ali ficava cheio de cavalo. Que os irmãos chegaram das fazendas aqui, amarravam o cavalo, amarravam a carroça, para poder cultuar a Deus ali. Olha que época difícil. Hoje, a gente chega lá no culto lá, só vê campanete, né? Hilux, S10, né? Os Corolão lá, dos meus queridos irmãos lá. O povo que só programa na sede. Na sede, né? Eu sou o mais coitado que estou lá, né? Então, assim, a gente vai, mas eu não dou conta de ver isso. Por que os nossos irmãos deu conta? Os seus pais deu conta. Pergunte a seus pais. Pergunte a seus pais, meu filho. Como é que era ver? Os seus avós, não sei se você tem avós vivos. Pois é. Ele ou era? Ele. Como é o nome dele? Alfredo. Pois é, pergunte ao seu Alfredo como que era. Não dou conta de fazer isso. Pergunte a ele. Entendeu? Senta com ele e ouça. Tenha paciência para ouvir os anciãos. Entendeu? Aprenda com eles. Eu não como isso aqui, não. Pois é.
Então, por aí vai, né? Ah, tênis, eu não dou conta de andar sem tênis. Pergunte um africano o que é andar descalço. Um nordestino, lá da Caatinga, né? Pergunte a alguém que vive num lugar que é deserto, que não tem água. Entendeu, pessoal? Bom, 3. Teologia histórica, né? Não, bíblica. Né? Teologia bíblica é a revelação de Deus por meio das doutrinas, tal qual estão expostas e dispostas nos livros do Antigo e Novo Testamento. Pessoal, avisar aqui a vocês aqui, nós resolvemos não ter intervalo, pessoal, tá bom? A gente vai levando aqui a nossa aula, a gente termina um pouquinho mais cedo, tá certo? Por isso que nós não demos intervalo. Vocês em casa aí não tem esse problema, né? Se quiser pode até jantar, né? Bom, mas a teologia bíblica, pessoal, o que a gente chama de teologia bíblica? É a área que trata das doutrinas da Bíblia, né? A partir tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, né? Wesley, os teólogos, alguns deles costumam fazer uma divisão meio que didática. Existem doutrinas que pertencem só ao Antigo Testamento, portanto, pertencem mais a, digamos assim, aos judeus do que a nós, né? E existem doutrinas que são mais do Novo Testamento, você não encontra tanto elas no Antigo Testamento. Por quê? Muito simples. Porque ambos os testamentos foram escritos em momentos históricos e em contextos absolutamente diferentes. Culturalmente diferentes, politicamente diferentes. Para começar, o Antigo Testamento foi escrito completamente dentro da cultura hebraica, judaica, né? Dos patriarcas de Abraão, depois caiu em Moisés, que Moisés foi onde a lei começou, em Moisés, né? Depois veio a questão do templo lá com Davi, com Salomão. Então, o Antigo Testamento basicamente é uma narrativa hebraica, judaica. O Novo Testamento já não é bem uma narrativa só hebraica. Por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito dentro do contexto do mundo greco-romano, onde o império que dominava o mundo era Roma, e a cultura que dominava o mundo era a cultura helenística, a cultura helênica, né? A cultura grega. Alexandre Magno, por exemplo, né? O grande imperador grego, foi o camarada que helenizou o mundo naquela época, né? Uma só língua, que era o grego, uma só cultura, que era a cultura grega, uma só arte, uma só música. Então era um mundo globalizado. Hoje a gente chama de globalização, que já acontecia com os gregos antes. Entendeu? Então, o contexto do Novo Testamento foi escrito nesse cenário, diferente do Antigo. Por isso que quando você lê o Antigo e o Novo Testamento, muitas vezes você encontra muitas diferenças. Muitas diferenças. Eu já vi pessoas usarem esse termo para não pegar o dízimo. Fala que o dízimo é a atribuição do Velho Testamento, não se aplica no Novo. Sim, é a base que ele pega, né? O pastor escolheu específico aqui, aí ele pega isso para a gente. Olha, e vou falar uma coisa de polêmica com vocês em relação a isso aí. De fato, a prática do dízimo no Novo Testamento, ela não tem muita consistência. Entendeu? Não tem em termos da Bíblia, não tem muita consistência. Você não vai ver falar muito de dízimo no Novo Testamento. Se fala muito de ofertas. Ofertas se fala muito. Paulo fala muito de oferta. Oferta. Ele coletava as ofertas nas igrejas, Paulo falava sobre isso. Muito sobre oferta, mas não fala muito sobre dízimo. Não há um parâmetro. Já no Antigo Testamento você tem um parâmetro. O povo hebraico praticava o dízimo, que era a concessão, a entrega, né, de 10% daquilo que a pessoa produzia. Obviamente que naquela época não se tratava de dinheiro vivo, eram os víveres, né? O trigo, a soja, o feijão, o arroz, os temperos, o cominho e tal, aquelas coisas todas, né? Os víveres. Então, 10% eram ofertados ao Senhor. Então, isso era uma prática do Antigo Testamento. No Novo, realmente você não tem essa prática. Porém, o que a gente compreende?
que a igreja primitiva, como forma de poder manter, né, toda a estrutura da igreja, que naquela época, como é que Paulo viajava? Né? Como é que ele fazia? Como é que ele socorria algumas igrejas que precisavam? Era dessas ofertas, né? Então, os historiadores dizem que a igreja primitiva praticava assim, o ato de dizimar. Nós temos alguns pais da igreja, por exemplo, como Inácio Orígenes, que cita em algumas das suas obras o dízimo. Então já é melhor aplicar o documento da história da igreja, do que querer achar um texto do exatamente. Nesse caso aqui entendeu? Então, assim, aí eles se referiam a dízimos na igreja. Então, significa dizer que a igreja primitiva praticava o ato de dizimar. Entendeu? Agora, por que é difícil a gente achar isso, Wesley, por exemplo, que você citou? Porque naquela época as igrejas eram compostas de judeus e gentios. Então, dizimar era uma prática judaica, mas não gentílica. Judeu não praticava, gentio não praticava dízimo. Eles não sabiam nem o que era 10%. Entendeu? Então, por isso que, como na época de Paulo, grande parte das igrejas eram, na sua maioria, de gentios e não judeus, essa prática não era muito comum. Então, muito provavelmente, Paulo teve um papel aí de ensinar os irmãos atrás e tal. Entendeu? Ensinar a igreja, que é o que cabe ao pastor. Né? Aliás, até ontem eu estava conversando com um colega, eu falei, olha, na igreja, pessoal, abri aqui um parênteses, na igreja não pode ser nada imposto. O pastor tem que ensinar. Entende? Não é impor. Tá? Não é impor. Porque a partir do momento que você impõe, não há voluntariedade. Não há liberalidade quando você impõe. Porque as pessoas fazem por obrigação, não porque querem. E se eu faço uma coisa obrigado, eu simplesmente não fiz. Entendeu? A partir do momento, Wesley, que eu faço uma coisa pela qual sou obrigado a fazer, eu não fiz. Eu fiz? Diante de Deus, não. Entendeu? Eu estou fazendo porque se eu não fizer, vão me disciplinar, vão me excluir, vão me tirar do cargo. Então, eu vou fazer. Mas diante de Deus, não estou fazendo. O meu coração está lá. Fechado. É o caso hoje, por exemplo, de muita gente no nosso meio hoje. Está fazendo, mas está fazendo por obrigação, porque o pastor falou, porque a convenção falou, não sei quem falou. A Bíblia nos ensina, e é o próprio apóstolo Paulo que ensina isso, né? Que a gente deve ofertar com alegria. O que é ofertar com alegria? É ofertar dando risada? Não. Não é isso. Né? O que é ofertar com alegria? É ofertar com liberalidade. Você está sentindo. Você se sente bem. Aquilo, entendeu? A sua alma regozija, você glorifica a Deus. Você, sabe? Parece que você tirou assim um peso. Quando você passa, por exemplo, 30 dias trabalhando, aí você recebe o salário que Deus te dá, né? Capacidade de trabalhar e tal. Você recebe, você chega na igreja e oferece ao Senhor aquela parte. Aquilo ali traz um refrigério na sua alma. Você glorifica a Deus. Isso é dado com liberalidade. Entendeu? Não é imposição. Agora, quando você vê os pastores aí coadindo o povo, cooptando as pessoas, impondo as pessoas. Eu venho uma época, eu sou mais velho do que você, eu venho uma época que o crente não dizimasse, ele era disciplinado. Ele não tomava ceia. Agora eu te pergunto, o que dízimo tem a ver com ceia? Explica para mim, o que dízimo tem a ver com ceia, irmão? Está disciplinado. Nossa. O que dízimo tem a ver com ceia? A comunhão com Cristo tem a ver com dízimo? Mas quem dá dízimo é infiel, é ladrão. Porque lá em Malaquias fala, né? Roubarás ao Senhor e tal, isso vai de ladrão. Um dia desse alguém falou para mim, pastor, se alguém não está dízimo, eu posso chamar de ladrão? Eu disse, não. Mas chamar de ladrão, rapaz? Primeiro porque não é problema Deus se a pessoa está pagando ou não dízimo. O que você tem a ver com isso? Se a pessoa está pagando ou não. Dízimo é pessoal. Né? Dízimo é pessoal, assim como a salvação. Eu
Estou casado há 26 anos, com a mesma mulher, graças a Deus. Né? 26 anos. Eu não vou levar ela para o céu. Eu falo para ela, olha, galera, você dá seus pulos. Eu falo para ela, meu bem, você dá seus pulos aí, porque eu gostaria de poder arrastar você no dia que eu fosse. Vou levar você comigo, mas não posso. A gente pode morrer junto, abraçado no mesmo dia, mas é salvação individual. Assim é dízimo. Por que você se preocupar se eu está dando ou não? O irmão ali não está dando. Não é problema teu, meu irmão, faz sua parte. Você coopera. Você é fiel, seja fiel você. Esquece o outro, se o outro não é. Agora, chamar de ladrão, não chama não. É melhor você ficar quieto. Mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu falei, tem muita coisa, aquilo que eu falei para vocês agora, tem muita coisa na Bíblia, irmão, que está na Bíblia, mas eu não posso fazer. Entendeu? Eu morei em Trindade, mais um aqui, viu, Diego? Eu morei em Trindade aqui, acho que vocês devem conhecer Trindade aqui, não sei se vocês conhecem. A capital da fé católica. Né? E lá tem uma rua chamada de Via Sacra. Fica bem no centro da cidade. Essa Via Sacra, ela tem várias estátuas de personagens da Paixão de Cristo. Aí tem Cristo, começa com Cristo sendo beijado por Judas, lá no Jardim do Getsemane. Aí tem conta a história até chegar lá na ressurreição. Aí tem as estátuas, né? Jesus sendo açoitado, aquela coisa toda. Né? E aí você sabe, nossos queridos irmãos católicos, chega lá e fica diante das estátuas lá, chora. Daí tem uma senhorinha de idade, aquelas mais antigas, católicas. Mas estou fazendo isso com ele, mas não é para fazer isso com ele. Conversando com a estátua. Eu vi isso muitas vezes lá. Aí um belo dia, um colega pastor saiu lá, sabe qual a ideia? Dos crentes pegar um pedaço de pau, sair quebrando aquelas estátuas lá. Por quê? Porque o profeta Elias, do Antigo Testamento, derrubou os altares de Baal lá em Israel. Mandou derrubar, né? Os altares. É porque Elias fez isso, ele queria fazer isso também. Não. A ideia. O parafuso estava soltinho, né? Falei, você vai preso, companheiro. Você vai preso, cara. Isso aqui é patrimônio, é patrimônio público. Além disso, aquela via sacra lá, é patrimônio tombado. Entendeu? Da UFAM. É patrimônio da Unesco. Aquelas estátuas lá na Trindade. Vai ter uma estátua da pedra, tu vai de cana. Entendeu? Além disso, você transige a lei. Aí quando chegar lá no juiz, você estava dando ao patrimônio público, né? Não, porque está aqui a Bíblia. O juiz vai bem interpretar a Bíblia para você. Entendeu, pessoal? Então, o que eu estou dizendo aqui a vocês com essa historinha aqui? É que há um limite, né? Entre aquilo que a Bíblia diz e aquilo que eu pratico. Alguém diz assim, olha, tudo que está na Bíblia eu preciso praticar? Não. Depois na Bíblia você não tem que fazer, não. Tudo que está na Bíblia tem que fazer? Não. Tem coisa que na Bíblia não dá para fazer. Me perguntaram já isso também. Tudo na Bíblia tem? Não é tudo. Por exemplo, circuncisão. Você quer ser circuncidado, meu irmão? No seu órgão genital? Pegar ele assim, vênis, né? Puxar aquela peninha com o prepúcio e passar a gilete ali? Não quer não. Pois é. É uma prática religiosa judaica. Mas vai fazer isso hoje. Né? Inclusive para ser aceito dentro da comunidade de Israel. Tem que fazer isso. Né? Então, pessoal, a teologia bíblica trabalha esses pressupostos, né? Antigo e Novo Testamento. Por isso que o cenário de ambos os testamentos são bem diferentes. Né? São bem diferentes. Existe até uma obra de introdução ao Novo Testamento, eu acho que é do Norman Geisler, se não me engano, escritor americano, que ele diz o seguinte: se a gente trocasse os personagens do Antigo Testamento e colocasse um cenário do Novo, e pegasse o do Novo e colocasse o do Antigo, eles não dariam conta de poder, de conviver. Não daria conta. Os profetas do Antigo se colocaram no cenário do Novo Testamento.
ia dar um problema. E se você pegasse, por exemplo, Paulo, Pedro, os caras do Novo Testamento, jogasse no cenário antigo. Já dá os anciões com a nossa juventude. Você está vendo? O conflito, né? Então, por exemplo, eu lá na minha casa, eu vou falar rapidamente isso aqui. Lá na minha casa, por exemplo, eu tenho um conflito de gerações lá em casa. Porque eu tenho 3 mulheres, né? Eu tenho 3 mulheres, viu, irmão? Eu tenho a minha esposa, a minha mãe e minha filha. Então são 3 gerações diferentes. A minha mãe, veterana, minha mãe tem quase 80, né? Acompanhou os 80 anos da história da humanidade. Então ela viu muita coisa. E ela veio de uma região extremamente rígida, que é o Ceará, nordestino. Foi criada. Né? Aí tem a minha esposa, que é metade da idade. E vem minha filha, que é dessa geração agora. Aí quando eu vejo a minha filha e a minha mãe conversar lá, a briga é feia. Porque a minha mãe fala de certas coisas que minha filha não aceita. Não, vó, eu não aceito não. E minha mãe, pior ainda, não aceita as coisas que igual minha filha usa muito essas calças rasgadas, né? Eu acho ridículo, mas ela gosta. E aí, a minha mãe, minha filha, como é que tu vai sair na rua desse jeito? Na minha época, calça rasgada era feia. Aí minha filha fala, não, vó, hoje é moda. Existem hoje lojas que vendem, você vai lá no shopping, lá está lá, vendendo calça toda rasgada. Um exemplo, né? Conflito de, entendeu? Então, o que eu faço? Eu sempre digo lá em casa, a gente tem que aprender a conviver com essa geração. Entendeu? Não tem jeito. Né? O cenário é outro. Você pega aí um pastor veterano, né, de 50 anos atrás, ele tem dificuldade em dialogar com ele. É complicado. Né? As músicas diferentes, é complicado. O público, né? Hã? É verdade. Os jovens hoje, né? Muitas vezes, um colega esse dia falou para mim lá na igreja, pastor, por que o jovem daqui da igreja, lá da nossa igreja, não convida nós para vir pregar no culto jovem aqui? Aí eu falei, simples. Eles têm dificuldade de dialogar com você. Entendeu? Dificuldade. Como é que eles vão te convidar? Ele já conhece o seu perfil. Você é das antigas, igual eu. Entendeu? Quando você prega aqui no culto de domingo, por exemplo, você sabe aquele jeitão. Como é que o jovem vai te convidar? Não vai. A distância fica. Eu, por exemplo, eu louvo a Deus que eu sou bastante convidado. Inclusive, eu sou professor da classe de jovem lá. Entendeu? Eles gostam de me ouvir. Por quê? Porque eu procuro ter uma certa aproximação dessa geração. Se você perguntar se eu concordo com tudo que essa geração hoje faz, não. Concordo não. Não, de jeito nenhum. Mas também não crio casa. Entendeu, pessoal? Eu vou criar casa. Eu estou trabalhando essa ideia com vocês aqui para a gente entender essa questão de cenário, né? Entendeu? Bom, por exemplo, a minha filha gosta de usar essas calças esquisitas. Eu acho horroroso. Mas não tenho casa com ela. E por que eu não tenho? Porque eu conheço a minha filha. Minha filha é crente. Graças a Deus. Minha filha, eu louvo a Deus, é uma menina crente. Eu conheço minha filha, a fé dela. Então, entendeu? E outra, eu não vou salvar ela. Entendeu? Então, o fato é que eu procuro, como Deus tem me dado essa capacidade, como eu espero que vocês também tenham essa capacidade, e é isso que eu ensino aos meus alunos, de conviver com essa geração de hoje, entender isso aí. Entendeu? A gente tem que entender a música deles, a sua geração, o modo como vocês se vestem, enfim. Entendeu? Deus me deu uma lição, mais uma das minhas historinhas. Pode contar, pessoal, ou não? Fazer igual o Diego aí. Pode contar. Um dia Deus me deu uma lição aqui, ó, nessa igreja aqui. Uns 4 anos atrás. Era um Comep, conversa de jovem aqui. Eu vim trazer minha filha. Geralmente nos Comep eu não venho, porque eu não venho esse ambiente aqui. Entendeu? Som é 2, né? Pois é. Mas eu incentivo os jogos da minha. Agora eu que sou velho, não venho. Porque o ambiente não é para mim, cara. Eu não aguento esse negócio
Aí, mas eu vim trazer minha filha e tal, e aquela música que estava cantando era Morada, aquele rapaz, né, da Morada. Que, aliás, eles cantam bem, né? Não é o meu estilo, mas cantam bem. Estava cheio aqui, não sei se vocês estavam aqui na época que eles vieram fazer o show aqui. Estava cheio. Aí vem gente, jovens aqui da cidade toda, né, congregar aqui, participar do Comento. O Comento tem essa característica, né? E eu estava na porta ali, essa porta lateral aqui, deixar minha filha, e eu não entrei não, porque o trem estava pesado. Né? Som e fumaça, e aquelas guitarras e tal, e o baterista estava quase agredindo a bateria lá no trem. Eu falei para minha filha, filha, você fica aí que papai depois pega. Não dá para ficar aqui não. Mas eu fiquei um pouquinho na porta lá, acho que uns 15 minutinhos, só para olhar assim. Entendeu, Wesley? O cenário. Nisso entrou um casal, um rapaz, provavelmente a namorada dele, Rastafari. Aqueles cabelos Rastafari africanos, cheio de tatuagem, e um briga aqui, pisa aqui. E eles entraram com a Bíblia na mão, com a camiseta escrita em inglês lá, sobre Jesus e tal. Ele entrou com ela, eles se ajoelharam, assim na minha frente aqui, se ajoelharam, oraram os dois, tal. Aí quando foi na hora da palavra lá, chamaram os jovens para frente para orar, eles foram. Eles se ajoelharam pertinho do púlpito lá. Eles oravam e as lágrimas caíam assim, os dois. Eu estava na porta da igreja e vi essa cena. As lágrimas caíam, eles orando assim. Sabe quando a pessoa faz aquela oração assim, absolutamente almática? Sabe? Aquela entrega ao Senhor? O Espírito Santo falou para mim, está vendo aí? Olha o que eu estou fazendo na vida deles. Olha o que eu estou fazendo na vida deles. No interior deles, no coração deles. Independente do rótulo. Entendeu? Aí eu saí daqui até tocado, emocionado, quando eu vi essa cena. Um menino que, se fosse na minha época, coitado, já estendia a mão e expulsava aquele demônio. Então, pessoal, por isso que eu falo aos meus colegas hoje. A gente tem que aprender a dialogar com essa geração, com esse cenário, entender isso aí. Entendeu, pessoal? A nossa igreja não vai mais voltar aos costumes de 40, 50 anos atrás. Não vão voltar mais, gente. Vai. Entendeu? Para com isso, essa bobeira. Os nossos queridos pastores não vai voltar mais. Acabou. É daqui para frente. Entende? É daqui para frente. Não adianta querer exigir, tá? Entendeu? Não adianta. O contexto hoje nosso é outro. Entendeu? Por isso que Deus levantou Paulo naquele cenário do Novo Testamento. Deus levanta Paulo porque Paulo tinha capacidade intelectual de absorver toda aquela cultura. Por isso que ele foi o apóstolo dos gentios e não dos judeus. Por que ele é chamado de apóstolo dos gentios e não dos judeus? Porque Deus chamou ele para trabalhar com aquele público, com aquele nicho. Né? Nicho que eu falo, grupo, né? De pessoas. E não foi Pedro e Paulo. Então a mesma coisa é a gente hoje. Entendeu, pessoal? Às vezes eu falo para minha filha assim, filha, tal, chama a atenção dela, você tem que deixar cair a ficha, minha filha. Aí ela fala, ela me escuta, né? Sempre quando eu vou falar, ela não me interrompe, ela deixa eu falar dela. Ela, quando eu terminei, ela falou, papai, posso falar? Eu falei, pode, o que foi? Ela disse, o que é cair ficha? Aí caiu, foi a minha, entendeu? Eu falei, rapaz, é verdade. Eu tô falando com a minha filha aqui de algo que ela não conheceu. Que foi o orelhão antigo, o telefone antigo. Não foi da sua época não, né, meu filho? Nem da sua, já foi, você pegou, né? Antigamente os orelhões, pra gente falar, tinha que pôr ficha. Tinha que comprar ficha. Então da hora de estar com ficha. Você tinha que comprar, encher a mão de ficha assim para telefonar. O cartão, né? Pois é. Exatamente. E tinha hora que a ficha enganchava lá dentro, que era um horror. Era uma luta. Você tinha que dar murro assim, para cair. Aí eu percebi que a minha filha não viveu isso. Ela não sabe o que é isso. Aí eu fui explicar para ela. Entendeu? Então é o que eu falo para os meus colegas. Então, nós que somos mais maduros, aliás, até a própria Bíblia ensina isso. Os mais velhos ensinam os mais jovens. Então a gente tem que ensinar.
Entendeu? A gente tem que ter maturidade suficiente para digerir as coisas, né, do ponto de vista intelectual. E, enfim, né, pessoal? É isso aí. Que ficha, né, velho? Que ficha. Bom, vamos lá. Teologia histórica. É o estudo teológico por meio da história da Igreja, sobretudo de seus documentos teológicos, produzidos nos muitos concílios ao longo dos séculos de cristianismo. Pessoal, eu trouxe até esse livro aqui, ó, que eu estava lendo ele agora, está tendo só uma vida. Esse livro vai falar sobre os documentos que a Igreja criou ao longo dos anos, né? Documentos esses muito importantes, no tocante às doutrinas da Igreja. E foram elaborados aqui mais de, 2.000 e tantos documentos que a Igreja elaborou. Aí você fala assim, mas qual é o mais importante? A Bíblia ou os documentos? A Bíblia. Mas os documentos também são. Por que são? Porque esses documentos é uma interpretação que a Igreja faz da Bíblia. Entendeu? É como se a Igreja pegasse a Bíblia seria mais ou menos uma pedra bruta. Então, a Igreja faz uma interpretação, uma hermenêutica, né, da palavra de Deus e transforma essa hermenêutica num documento mais claro para que as pessoas entendam um pouco mais claramente. Como eu falei para vocês, a Bíblia não é simples, ela é complexa. Para se conhecer a Bíblia, você tem que ter um conhecimento de geografia, de sociologia, de filosofia, de línguas, hebraico, grego. Então, coisa que a grande parte da massa não tem esse preparo. Por isso que não entende a Bíblia. Então, o que cabe? Cabe a nós teólogos, e por isso nós estamos estudando problemas, cabe a nós teólogos facilitar esse processo. Porque nós temos o conhecimento necessário. Entendeu, pessoal? Eu vou encostar aqui a porta aqui, pessoal. O ar está ligado aí? Só para a gente poder... Não sei se está ligado. Não sei se ligou, né? Hã? Ligou. É só para a gente poder diminuir um pouco o barulho. Então, pessoal, voltando aqui à minha exposição. Então, o trabalho nosso como teólogo visa isso, facilitar com que as pessoas entendam determinado ponto das Escrituras. A Igreja tem as suas doutrinas, eu até falo aqui um pouco mais adiante. Tem. Como é que o povo compreende isso? Por meio da palavra? Sim, por meio da palavra. A palavra é básica. Mas também por meio dos documentos que a Igreja elabora. Entendeu? Por isso que ao longo da história da Igreja, houve muitos concílios. O que eram concílios? Eram reuniões administrativas da Igreja, né? Onde a Igreja se reunia, não para cultuar. Concílio não era culto. Concílio era uma reunião administrativa e jurídica da Igreja. A Igreja se reunia para resolver as suas paradas, entendeu? As suas demandas. Por isso que os concílios, eles eram, em grande medida, reuniões muito pesadas, difíceis, porque tratavam de problema. Toda reunião que vai tratar de problema é uma reunião pesada, não é fácil. Diferente do culto, onde todo mundo tem liberdade para bater palma, levantar a mão, tal, tem música, né, tem tal. Geralmente as reuniões administrativas não tem isso. É um ambiente um pouco mais implacável, né? Jurídico, aquela coisa toda. Mas são reuniões que são muito importantes para a Igreja também. Entendeu, pessoal? Porque o culto, ele é para a Igreja enquanto corpo de Cristo. Entende? Para que serve o culto? Para adorar a Deus, para estar junto. Enquanto a Igreja é o corpo de Cristo. Mas tem a Igreja instituição. Essa Igreja instituição precisa dessas reuniões administrativas. Porque tem uma diretoria, né? Tem pessoas, tem problema, tem pecado, tem crise financeira, tem rebeliões, tem tanto problema na igreja, tem tanta coisa. Esses problemas são resolvidos nisso. Então, esses concílios elaboravam esses documentos com base na palavra de Deus, tornando essas doutrinas claras na cabeça do povo e corrigindo algumas distorções que havia. Entendeu? Por exemplo, lá em Atos, capítulo 16, 13, 16 por aí,
nós temos o primeiro concílio que a igreja de Jerusalém fez, que foi por causa do problema da circuncisão. Porque os judeus que estavam se convertendo ao evangelho queriam que os gentios se circuncidassem. O gentio, como eu falei agora há pouco aqui, eles não tinham a prática de circuncidar os seus filhos, e nem a si próprio. Logo, eles não iam aceitar isso. Não, eu nunca fiz isso. Eles não conheciam o que era circuncisão. Entendeu? Muitas vezes, caros alunos aqui do IBA, vocês que estão me acompanhando aqui, é muito fácil você falar de algo que você já crê. Para você é fácil falar da salvação, do Espírito Santo, do céu, porque você já conhece a verdade. Mas as pessoas que te ouvem não têm a mesma facilidade. Entendeu? Não tem a mesma compreensão de entender aquilo. Não entende. E aí, quando você não entende algo, qual é a sua reação? Eu não estou entendendo nada que você está falando, eu não aceito cristão. Por isso que quando você vai, por exemplo, evangelizar um católico, a primeira reação dele é o seguinte: não aceito isso não. Não aceito de jeito nenhum. Sou católico, vou morrer católico. É porque você já chega lá confrontando ele, né? E ele não entende, ele não sabe. Até que o evangelho seja gerado, né? A luz do evangelho brilhe nele, enfim, clareie a mente dele, ele vai ficar sem entender. Então foi quando os apóstolos só vão reunir para resolver esse negócio aqui, porque a coisa ficou feia. Eles não queriam estar juntos. E a igreja é uma comunidade. Como é que vai separar? Entendeu? Como é que separa a igreja? Aí tiveram que fazer um concílio. Vamos reunir aqui e ver o que a gente faz. Qual é a saída que a gente vai resolver? Aí então é quando entra Paulo no processo. E Paulo diz o seguinte: ele começa a ensinar a igreja. Fala: olha, é o seguinte, nem os que são circuncidados e nem os que não são circuncidados é alguma coisa. Todos são unidos mediante a cruz de Cristo. Entendeu? A cruz de Cristo une a todos nós, independente de quem seja. Entendeu? Aí Paulo vai trabalhar esse conceito, que é o que ele trabalha lá, por exemplo, na sua carta aos Gálatas. Ele vai trabalhar sobre a questão da fé em Cristo e da circuncisão, os rituais da lei. E ele vai dizer o seguinte: olha, aqueles rituais tá bom. Foram ultrapassados. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi um sacrifício definitivo, perfeito, concreto, sólido, absoluto. Então não tem necessidade de estar aqui. E aí vem o autor aos Hebreus, que muita gente disse que foi Paulo, né? Vai trabalhar também a questão, mostrar que Cristo é um sacerdote melhor, Cristo é a aliança melhor, né? Cristo é o cordeiro que foi sacrificado de forma melhor. Ele é melhor do que Melquisedeque, que é uma figura do sacerdócio do Antigo Testamento, que era muito venerado pelos judeus, né? Melquisedeque. E ele vai falar: Cristo é maior do que Melquisedeque. Aí Abraão: Cristo é maior do que Abraão. Moisés: Cristo é maior do que Moisés. Então Paulo vai trabalhar a supremacia de Cristo, se for Paulo o autor aos Hebreus, evidentemente, né? Lá em Colossenses, que já foi Paulo que escreveu, né? Paulo vai trabalhar também a questão da superioridade de Cristo em todo aquele sistema da lei. Então, por isso que o papel de Paulo foi, teologicamente, Wesley, muito importante nesse processo. E aquela assembleia tentou fazer isso, resolver. Entendeu? E aí, ao longo dos anos, a igreja vem fazendo seus concílios. De quando em quando se levanta a situação, a igreja precisa se reunir para resolver aquilo. Eu me lembro quando aquele movimento G12 começou no Brasil, vindo dos Estados Unidos, como sempre, tudo vem de lá. Importado dos Estados Unidos para cá, gerou, sabe, uma confusão no Brasil. Eu lembro dessa época, né? E aí muitos pastores discordaram, outros concordaram, gerou. Aí a igreja Assembleia de Deus naquela época não era dividida, não havia Madureira, não havia Anápolis, não. A Assembleia de Deus era uma convenção só. No Brasil, a convenção teve que se reunir lá em São Paulo. Todos os líderes das principais igrejas vão se reunir para resolver a questão. O que vai fazer? A gente aceita o G12 ou não? Como é que faz? Né? Até que se reuniram lá e resolveram não aceitar. A maioria foi votada, né? E a maioria, a liderança da Assembleia de Deus entendeu que o G12 era um movimento herético. E, inclusive, houve até uma separação, não sei, acho que vocês não sabem disso.
ou sabem, eu não sei, vocês são muito inteligentes, né? Que havia uma distinção entre o método evangelístico do G12 e os chamados encontros proféticos que eles faziam. Quanto à questão do método, o método era nível. O método de evangelizar, a questão das células, né? A visão celular. Você abre uma célula na sua casa com 12, você abre na sua casa com 12, eu abro na minha casa com 12. Era um movimento das células no modelo dos 12. Então, esse modelo era um modelo bíblico, porque foi exatamente o modelo que Cristo fez, 12 apóstolos. Né? Então, quanto ao modelo, agora o problema eram os encontros que faziam. Porque eles faziam os encontros aí, naquela época, né? Eles alugavam chácaras e faziam os encontros e levavam o povo para lá. E aí, nesses encontros, aconteceu umas coisas meio esquisitas. Entendeu? Como, por exemplo, regressão psicológica. Entendeu? Autovitimização das pessoas. Entendeu? Em alguns lugares, até a gente ouviu falar de humilhação que as pessoas passaram. Deitar no chão e pessoas pisar em cima. Entendeu? Como forma de suportar a perseguição da igreja. Essas coisas, sabe? Então, tudo isso aconteceu dentro desses encontros. Aí foi isso aí que naquela época a convenção se levantou contra em relação a isso. Entendeu? Aí a igreja decidiu que é um movimento herético. A partir do momento que a igreja decidiu, a igreja elaborou um documento. Eu tenho esse documento em casa. Ele é de 1994, por aí. Eu sei que ele foi na época da era Collor. Collor era o presidente do Brasil na época. Foi na época de vocês, não, né? Você já era? Você não lembra? Pois é. E aí, as Assembleias de Deus no Brasil, como eu disse, era uma convenção só, que elaborou um documento proibindo a realização desses encontros, entendeu? E tal. Então, os concílios servem para isso. Entendeu, pessoal? Muita gente fala, mas esse negócio de convenção, por exemplo, é fonte de poder dos pastores, disputar poder. Acontece isso. Realmente, acontece. Os pastores brigar por poder de si. Isso acontece. Lamentavelmente acontece. Não deveria acontecer. Mas, infelizmente, acontece. Só que a igreja também não pode ficar sem uma convenção. Entendeu, pessoal? A igreja não pode ficar sem reuniões administrativas. Porque ela é também pessoa jurídica. Entendeu? O corpo de Cristo não precisa de convenção, não precisa de nada disso. Mas a igreja, a instituição, precisa. Né? Como é que a igreja funciona sem CNPJ, sem regime interno, sem estatuto? Essas questões. Não dá. Entendeu? Alguém falou para mim assim um dia desse, mas esse negócio de mandar missionário. O missionário tem que ir, só se Deus mandar, vai. Eu falei, não é bem assim. Não é só se Deus mandar, vai. A igreja tem que apoiar. Entendeu? Você vai mandar uma pessoa daqui, por exemplo, para os países islâmicos, entendeu? Para a Ásia. Como é que essa pessoa vai? Tem que ter um apoio no papel jurídico, um apoio financeiro. Essa pessoa tem que estar registrada, né? Para poder receber a oferta lá, para ter essa movimentação econômica. Acontece um trem lá, você manda uma família, por exemplo, né? Um casal, um filho para a África. Como é que você vai dar apoio ao país lá? Entendeu? É complicado. Então, é necessário haver isso. Então, pessoal, esses documentos são muito importantes nesse sentido. Então, a teologia histórica trabalha exatamente essa área desses documentos aqui. E eu vou falar para vocês, é uma área vasta. Viu? Porque aqui, tudo isso aqui são documentos da igreja. Aqui tem documento para tudo. Né? Então, é uma área vasta isso aqui. Entendeu? Existem teólogos que estudam só os documentos da igreja. Os caras são especialistas só de estudar a documentação da igreja. Conhece? Nós temos um professor lá em Brasília, que ele é PhD na área de documentos da igreja. Entendeu? Você vê como é uma área rica, né? E tem coisa demais. Tá? Vocês não fazem nem ideia do tanto de documento que tem. Entendeu? E principalmente da reforma de Martim Lutero para cá, a reforma protestante, ela gerou muita documentação na igreja, a reforma. E como foi um movimento de impacto, gerou muita documentação na igreja. Então,
A partir da própria reforma, as 95 teses, que é um documento que Lutero elaborou, né? A partir daí. Né? A Assembleia de Deus hoje, nós temos uma confissão de fé pentecostal. É um documento. Entendeu? E por aí vai. Deixa eu ver aqui. Muito bem, é verdade. Agora eu voto duro. Teologia sistemática, nós vamos até que hora, pessoal? Já passou? É 9h30, né? Nós já vamos terminar já. Senão, a gente vai até 10 horas. Né? Aí não dá, né, Wesley? Eu só vou ler esse ponto aqui. Teologia sistemática ou dogmática é a área da teologia que vai tratar exclusivamente das doutrinas da fé cristã. E aqui temos as chamadas doutrinas cardeais da fé. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu coloquei aproximadamente 10 que eu chamo de doutrinas das cardeais. O que é doutrina cardeal? São as principais. Nós temos só essas 10 aqui na teologia cristã? Não. Tem de documento aqui, né? Não, deve ter umas 1.000 ou 2.000 doutrinas. Mas essas aqui são consideradas as principais. Entendeu? Delas as outras saíram. Elas são as principais. Tá bom? E aí, na nossa próxima aula, a gente trabalha essas demais doutrinas aqui. Tá bom, pessoal? Amém? O tempo passou rápido, né? Eu não sei se vocês estão cansados aí, com sono, como eu estou, mas nós estamos aqui firmes, né? Vocês querem fazer alguma pergunta, algum questionamento? Eu queria algo que eu estava perguntando que eu fico com sono. É, né? Aí tem aula, tem que fazer. É verdade. Pai querido, nós te agradecemos a oportunidade de estar aqui esta noite mais uma vez, aprendendo a tua palavra, conhecendo um pouco mais do Senhor e da tua Escritura. Obrigado por esse momento de estarmos aqui. Obrigado pela vida dos alunos presenciais, do irmão Wesley também. Obrigado pelos alunos que estiveram conosco na plataforma. Abençoe a todos. Pedimos que o Senhor nos dê uma semana debaixo da tua bênção, da tua direção. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. God bless you. Deus abençoe vocês, tá bom? Até a próxima semana, pessoal. Deus abençoe. Deus abençoe, pessoal, vocês aí que estiveram conosco na plataforma.